Um português, um croata e um suíço saem do estádio de futebol acabadinhos de terminar o primeiro tempo e deixam o jogo a meio. O que é que os leva a sair de uma forma tão precipitada? Meus caros amigos, eles vão revelar os segredos do universo. Ora, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Roberto, sou pastor adventista em Portugal. Tenho comigo o Samuel, que é pastor adventista na Suíça, e o Joca, que é pastor adventista na Croácia. Olá, boa noite. Boa noite, obrigado pela introdução. E sem mais tardar, vamos dar espaço aos nossos pingos de leite, como é habitual. Joca, o que é que tu trazes para nós hoje? Eu trago uma pequena reflexão sobre a guerra na Ucrânia, não por nenhum motivo especial, e nós estamos a gravar isto, portanto vou aqui contar um segredo dos podcasts, que nós não estamos em direto enquanto vocês estão a ouvir este podcast. E por isso estamos a gravar isto cerca de 2 meses antes eu espero que na altura em que vocês estejam a ouvir a situação já esteja um bocadinho melhor, não é? Mas a verdade é que ao longo deste ano de 2022 e início de 2023, creio eu, nós tivemos toda uma cena mundial dominada pela questão da guerra na Ucrânia, todos os efeitos que vêm daí, económicos, humanos, como é lógico, e eu creio que nós já falamos aqui também no nosso podcast até sobre possíveis implicações teológicas que alguns dos nossos membros já nos chegaram a perguntar, não é? E eu gostava de fazer a pequena reflexão apenas de conectar isto que está a acontecer na Ucrânia com algumas das nossas interpretações ou da forma como nós olhamos para as nossas profecias de Daniel e de Apocalipse. Nós, normalmente, quando olhamos para as profecias de Daniel e Apocalipse, temos em mente certas instituições, certos poderes, certos países, não é? Que todos nós sabemos quais são. E somos muito fixos muito nessa ideia, não é? Mas aquilo que eu creio que a Bíblia nos conta uma e outra vez é que estes poderes dominantes, ou dominadores, se vocês quiserem assim, como temos nesta situação em que a Rússia quer ter controle sobre a Ucrânia, etc., têm estado presentes ao longo de toda a história da humanidade, não é? E por isso há sempre independentemente nós podemos olhar para as profecias como, digamos assim, umas balizas de interpretação do mundo que está à nossa volta, que nos podem indicar aquilo que vai acontecer no futuro, etc. É importante não perdermos a noção também de que, para além disso, são histórias que nos falam sobre a luta entre o bem e o mal, o facto de que no nosso mundo, a humanidade, há sempre de ter pessoas que querem ter controle, maior poder, maior controle territorial, etc. E que, no fundo, isso faz parte desta luta entre o bem e o mal, que nós adventistas também conectamos com o grande conflito, não é? E por isso, ao longo do último ano e pouco, esta é um bocadinho a reflexão que eu tenho feito, perdão, em relação a esta situação na Ucrânia e da guerra na Ucrânia e com a Rússia, como é lógico, e que eu gostava de deixar ficar aí, não é? Às vezes as profecias não precisam de apenas nos falar acerca do futuro, não nos falar apenas acerca de uma instituição religiosa em particular ou de uma instituição política, mas também nos falam simplesmente sobre o grande problema da humanidade, que é a maldade, digamos assim, o desejo de controlo, o desejo de poder, não é? E fica então aí a minha breve reflexão, o meu pingo de leite. Obrigado, Joca, por nos trazeres à memória um conflito que ainda dura e que se calhar ainda vai durar muito tempo e se calhar como tanto eu como o Samuel temos um bocadinho mais de distância física, se calhar é mais fácil nos esquecermos dessa realidade. Sam, o que é que tu achas deste pingo de leite? Achei super interessante, obrigado Joca pela reflexão.
É verdade que muitas vezes nós ficamos só focados no que é que isto é no futuro, o que é que vai acontecer, que este personagem profético vai se transformar em quem, vai se consubstanciar em que país, em que pessoa, e muitas vezes não vemos que as características que são referidas desse poder ou dessa identidade, dessa entidade, melhor dizendo, podem estar presentes no meu coração. Porque, como disse bem o Joca, a maldade é uma coisa que não escolhe só uns e que outros estão protegidos. Ela bate às vezes à porta também do meu coração. E como cristãos, e cristãos adventistas, que gostamos tanto das profecias e que lemos tanto, é preciso ter essa autoanálise de dizer, será que eu sou também o poder perseguidor que eu vejo no livro do Apocalipse ou Daniel? Será que eu não estou a fazer exatamente a mesma coisa? Será que eu não estou a agir pelo mesmo espírito que está por trás deste personagem profético? E acho que é uma autoavaliação que só vai trazer coisas boas a qualquer cristão adventista. Por isso, obrigado, Joga, por teres trazido isso. Bem, em relação ao pingo de leite do Joca, acho que é muito interessante a nossa tendência de. E se calhar é uma tendência um bocadinho mais adventista, porque as profecias são realmente algo que nós valorizamos muito, mas é um fenómeno que acho que acontece em muitos temas, sobretudo bíblicos, em que nós confundimos a floresta pela árvore e a árvore pela floresta, não é? Muitas das vezes nós concentramos-nos tanto em detalhes e queremos saber os detalhes e queremos compreender os detalhes que esquecemos aquilo que eu gosto, se calhar, de usar outro termo, a metanarrativa que o Apocalipse e o Daniel apresentam, não é? Que é aquilo que o Joca mencionou, não é? Desta luta entre o bem e o mal e da forma como ela se manifesta na vida de todos os dias e no nosso próprio caráter. E acho que fica sempre aquém. Por um lado é um sentimento de tristeza, por outro lado é um sentimento de resignação, porque é mais forte que nós, não é? Tantas pessoas que se concentram com estes pequenos detalhes e não se apercebem que este conflito, este grande conflito que o Joca mencionou e como tu também mencionaste, Samuel, ela todos os dias ela está presente nas minhas decisões, naquilo que eu digo, naquilo que eu faço. Tudo o que eu faço, tudo o que eu digo pode ser uma ocasião ou para lutar pelo lado do bem ou para lutar pelo lado do mal. E é pena que muitas das vezes as pessoas se concentrem tanto nestes aspectos que não são irrelevantes, mas acho que são menos importantes, de tentar saber os detalhes todos daquilo que as profecias bíblicas querem dizer e concentram-se menos em tentar estar do lado certo da história, estar do lado certo da profecia também. Obrigado, Joca, por teres trazido este tema. Sam, o que é que tu trouxeste para nós nos Pingo de Leite? Trago-vos uma história que se passou comigo aqui há uns anos atrás. Estava num conselho de igreja e tinha preparado um plano estratégico para a igreja que visava, ao final de 4 anos, da igreja se tornar uma igreja mais aberta para pessoas de fora. Então havia várias propostas que nós íamos implementar nos 4 anos seguintes, e o objetivo é que existisse um equilíbrio, ou seja, que a igreja não fosse só um sítio de consumismo espiritual para os membros, mas que começasse a ser feita a pensar nas pessoas do exterior. E fiz aquela apresentação com PowerPoint e tudo, vocês estão a ver aquelas coisas que a gente apresenta assim mesmo com muita convicção, porque acredita muito naquilo e não sei o quê. E quando cheguei ao final, houve uma pessoa do conselho que fez uma pergunta que me marcou, que foi: "Oh Samuel, então e se a gente fizer tudo posto fora, o que é que existe para nós?" E isso foi uma coisa que marcou verdadeiramente o meu ministério. É verdade que eu tenho uma perspectiva muito, como é que é dizer, categórica em relação à igreja, ou seja, para mim a igreja existe sobretudo para o evangelismo, ou seja, se eu metesse as coisas na balança, óbvio que a igreja também serve para eu me sentir encorajado, para eu carregar as minhas baterias espirituais, claro. Mas para mim o main goal da igreja é mesmo o evangelismo, ou seja, de levar a mensagem às pessoas. E achei interessante que nem toda a gente pensa da mesma forma, e que mesmo que nós saibamos que temos uma missão a fazer e tudo, há sempre aquele desejo de ir à igreja e ter algo preparado para nós, e não tanto aquela coisa de eu vou à igreja para dar de mim,
para os outros que se calhar não têm ainda aquilo que eu tenho. Isto marcou-me, por isso quis partilhar convosco. Hum. Essa história fez-me sorrir e acho que o Joca também vai ter um comentário interessante para fazer. Fez-me sorrir porque é mesmo, estamos a falar mesmo de uma necessidade de mudança de paradigma, não é? De mudar a forma de ver o mundo, de ver a igreja. E infelizmente, mesmo que às vezes eu não tenha encontrado essa pergunta ou essa noção apresentada dessa maneira, mas acho que já fomos os três confrontados com isto, não é? Desta mentalidade muito consumista. E eu não sei se eu acho que se calhar é um problema mais, se calhar, europeu do que noutras regiões do mundo, porque eu acho que há outras regiões em que ah, os membros são mais ativos no sentido de Mais terem missionários. iniciativa, de proporem coisas, de fazerem coisas, se calhar é uma realidade muito europeia, mas é uma dificuldade que eu acho que está presente. Eu já passei pela França, agora estou em Portugal e já encontrei nos dois. E é pena, não é? Porque eu acho que é uma frase que se calhar nós já dissemos, se calhar não com estas palavras, mas que já dissemos, não é? Que há sempre mais prazer em dar do que receber. E isso aplica-se sobretudo à igreja, não é? Sem Sobretudo dúvida. à igreja. Não só para o nosso próprio crescimento pessoal, para o crescimento da igreja e por aí fora. Também é uma questão que está relacionada com os dons espirituais que Deus concede. Mas é realmente problemático porque nós temos membros muito consumidores mesmo. Só faltava nós começarmos a pôr os bilhetes à entrada para eles pagarem a entrada e se calhar alguns nem notavam a diferença. E uns cartões de 1 a 10 para dar a nota no fim. Só faltava mesmo isso. E tu, Joca, o que é que tu achas? Estavas a sorrir, o que é que tu achas? Não, eu achei engraçada a história também, e como é lógico, também é uma realidade que, perdão, que eu encontrei. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho, quer em Portugal, quer agora aqui na Croácia, tenho tentado trabalhar com as minhas igrejas naquilo que é vulgarmente conhecido em Portugal como a questão das igrejas de refúgio, não é? Portanto, a visão ICOR, que foi algo criado pelo, na altura, diretor de jovens da divisão inter-europeia. E nós tentamos implementar aqui também em Rijeka, e algumas vezes encontrei a mesma pergunta que o Samuel estava a colocar, mas isso significa, por exemplo, que nos meus sermões eu tentei sempre focar muito a questão nas pessoas que estão à nossa volta, sobretudo aquelas que estão excluídas da sua sociedade, ou que estão até excluídas da nossa própria comunidade de fé. E uma vez eu tive uma conversa com uma irmã da igreja, depois de eu pregar já vários sermões sobre isso. Fomos almoçar à casa dela no sábado e ela disse-me o seguinte: eu oro todos os dias para que eu consiga aceitar aqueles que são diferentes de mim. E é um bocado, às vezes, eu acho que está relacionado com aquilo que Samuel está a dizer, porque deriva também desta mentalidade de consumismo que nós temos por parte dos membros da igreja. Não é só uma questão de consumismo, é tentar manter aquilo que já temos, Sim. tentar manter as coisas da forma como estão e abrir-se para as pessoas que estão fora, tentar fazer algo para as pessoas que estão fora, tentar ter de aceitar pessoas que são diferentes, pensam de forma diferente, etc, etc, é algo que é difícil, não é? E por isso ela ouviu os meus sermões, muito caladinha durante várias semanas, mas depois naquele dia que eu pressionei um bocadinho, mas o que é que vocês acham? Eram os primeiros tempos aqui em Rijeka, o que é que vocês acham das nossas perspectivas, dos sermões? E ela disse isso, eu espero que eu consiga fazer isso, não é? Eu só para terminar, gostava só de dizer que eu quando fui diretor de jovens na Igreja do Porto, há mais de, sei lá, há 12 50 anos, ou qualquer anos. coisa, há mais de 50 anos. Na No altura, século passado. no século passado, tínhamos uma equipa muito boa lá, e fizemos um plano que contemplava nós chamávamos vários andares, era o edifício com vários andares, não é?
e tinhas o andar lá está, digamos assim, dos programas para o interior, tinhas o andar dos programas para o exterior, e depois tinhas outros andares de crescimento cultural, de crescimento como cidadão, etc, etc. E nós tentamos fazer atividades, organizar atividades que não se focassem apenas num dos aspectos, mas que se tentassem focar em todos eles, que nos ajudassem a crescer como pessoas, para além de nos alimentarmos a nós próprios, temos os nossos momentos sociais, nossos programas, que eu acho que também é importante. Sem dúvida. Temos os nossos programas de evangelismo, mas depois também questões como, por exemplo, nós fomos visitar a Suíça para ver, entre outras coisas, alguns aspectos históricos relacionados com a reforma, etc, etc, de crescimento pessoal, como cidadãos Fondue, também. coisas de crescimento pessoal, não é? Fondue, crescimento pessoal, exatamente. Ou seja, eu acho que é importante tentarmos alcançar um equilíbrio. Apesar disso, acho que às vezes nas nossas igrejas encontramos pessoas que têm dificuldade com qualquer coisa que signifique ir para fora, Sim. ir para fora do nosso contexto. Igrejas muito desequilibradas nesse campo. Sim. Uhum. Eu acho que uma das grandes, e pronto, já é um termo que me fez lembrar a observação do Joca, não é? Da Igreja Fortaleza. Temos que nos proteger de tudo que seja uma ameaça. Refúgio. Sim, sim, mas eu estou a dizer a mentalidade contrária, não é? Uhum. Tipo a igreja é um círculo fechado e nós temos que nos defender de tudo que seja exterior, e todas as pessoas exteriores são uma ameaça, não é? Eu pessoalmente estou convicto de que o grande impedimento ao crescimento da igreja na Europa em geral, não é? Mas concretamente por onde eu já passei é mesmo esse tipo de mentalidade que impede que a igreja possa crescer mais. Aliás, Roberto, desculpa lá antes de seguires em frente. Vocês estão empolgados, hein? Só trouxeste aqui um ponto importante, acho eu. Repara que até mesmo o facto de nós chamarmos este tipo de visão de igreja, que é uma visão um bocadinho mais aberta, não é? Em que o refúgio é um refúgio para pessoas que não encontram refúgio noutras igrejas, até adventistas. De qualquer forma, implica a visão de que as pessoas têm de vir para dentro para se refugiarem de algo que está fora. Ou seja, até esta visão, que é uma visão mais aberta, que eu gosto bastante e que tenho trabalhado, tem um bocadinho essa mentalidade de fortaleza que tu estás a referir. Obrigado pelo comentário, Joca. Eu, para o meu pingo de leite, eu trouxe um tema que não é de nada de todo a minha área, que é a arquitetura. Mas que mesmo assim eu acho que há aspectos interessantes quando nós ligamos a arquitetura e a teologia. E basta vocês, por exemplo, lembrarem-se das igrejas católicas ou das catedrais que vocês já entraram, não é? Aquele sentimento de pequenez, de opressão também pode ser um sentimento de opressão, de demasiado, algo que é demasiado, né? Que de alguma forma foi a maneira como a Igreja Católica tentou demonstrar como era Deus às pessoas. Em França, alguns templos protestantes, quando eles tiveram aquela separação, eles tentaram remodelar completamente como é que eles viviam as igrejas nesse sentido. São mais sóbrios, são bastante mais conviviais do que, por exemplo, as catedrais católicas. Isso fez-me pensar um bocado acerca da implicação que tem a forma como tu vês Deus e a forma como tu vês a igreja e a forma como tu organizas o espaço físico da igreja e mesmo a construção do edifício. Isto tudo porque eu vi uma ilustração numa rede social aqui ao lado sobre de um arquiteto adventista que tinha feito uma proposta de uma igreja que eu achei muito, muito interessante. As igrejas adventistas são todas muito parecidas, não é? Linhas horizontais, um grande corredor, estilo classe de aulas, com um estrado, com o pregador que está elevado, e as linhas daquele membro adventista eram contrárias. Em vez do pregador estar em cima, ele estava em baixo. Era um estilo de mini anfiteatro, com acessibilidade para as pessoas de mobilidade reduzida. E fez-me pensar até que ponto
as nossas igrejas são um verdadeiro reflexo daquilo que deveria ser a nossa teologia, ou daquilo que é a nossa teologia, não é? Nós acreditamos que Deus trabalha com todos os membros de igreja, nós acreditamos que o pastor não tem propriamente um papel de predominância tal para merecer esse destaque todo, e acho que sobretudo para hoje em dia, acho que as nossas igrejas estão um bocadinho desatualizadas, mesmo a nível de espaço, de organização do espaço. E achei muito interessante aquela proposta, sobretudo aquela imagem de que, e foi isso que me focou mais, o que me tocou mais, o pregador está em baixo, como se estivesse a servir, em vez de estar num pedestal, e tocou-me muito, e sobretudo estas implicações, que às vezes não são muito evidentes, que os nossos edifícios devem ser uma demonstração da nossa teologia também. Não sei, Joca, o que é que tu achas acerca deste tema, se já pensaste. Não é um tema muito comum nas discussões teológicas, mas aqui fica. Não, eu penso nisso com alguma frequência, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, penso sobre isso. Com elas estou a gozar, mas é algo que eu penso e que já tive a oportunidade de refletir um bocadinho noutras ocasiões e de falar até com outras pessoas acerca disso. Eu vou dar um exemplo. A igreja de New Bold, nós tivemos a oportunidade de estar lá durante muitos anos e de experienciar o que é a comunidade. É uma igreja que tem muitos membros. Aos sábados de manhã temos cerca de 1000 pessoas ou tínhamos na altura, antes do Covid, cerca de 1000 pessoas que vinham ali todos os sábados. E é uma igreja que tenta estar focada precisamente no diálogo, sobretudo no diálogo multicultural, porque tens pessoas de diversas partes do mundo, diversas etnias que estão ali representadas, etc, etc. E por causa disso, a igreja que eles construíram não há muito tempo, não tenho exatamente a certeza do ano, mas cerca de 15 anos, no máximo 20, foi construída precisamente com uma abordagem que não é muito comum nas nossas igrejas. Em primeiro lugar, o púlpito está elevado, sim, mas os degraus são muito rasos, não é? Para não haver aquela ideia de separação não é? do pregador para as pessoas. E depois é uma igreja que está, é um salão quase redondo, no fundo. Ok? E por isso, quando tu estás a pregar naquela igreja, tu tens pessoas à tua esquerda, à esquerda, centro, ao centro, à centro-direita e à tua direita. E isso significa que as pessoas que estão na esquerda não estão só a ver a cara do pregador, mas estão a ver a cara das pessoas que estão na direita e vice-versa, não é? E isso foi feito não à toa, mas precisamente para conseguir criar um bocadinho mais o sentido de diálogo, de comunidade, não apenas estar focado no pregador, mas estarmos focados uns nos outros e na reação uns dos outros. E eu acho que é importante, é um aspecto que nós normalmente não pensamos muito, sobretudo quando estamos a construir as nossas igrejas, e em Portugal temos vários edifícios que, graças a Deus, conseguimos ir construindo ao longo dos anos, mas que eu acho que é muito importante. Os edifícios formam ou podem formar as comunidades que se encontram lá. Obrigado, Joca. Sam, o que é que tu achas acerca deste tema? Arquitetura, teologia, alguma coisa a ver? Uma coisa com a outra? Eu adoro o tema, porque tem um lado artístico e isso para mim é uma coisa que me toca bastante, e também como membro de igreja é uma coisa que mexe muito comigo, o espaço onde eu estou. Eu acredito, e já disse isto numa das minhas igrejas, que se eu fosse um ateu ou uma pessoa, um seeker, uma pessoa que estivesse à procura, mas que não sabia bem onde é que me ia posicionar, e que fosse convidado para ir a uma igreja e viesse à minha igreja, só o edifício ia me dar uma má imagem. Local frio, atenção, nós temos um bom aquecimento, mas a arquitetura é fria, impessoal,
os bancos de madeira, uma pessoa parece que está construído para a pessoa não estar ali confortável. Sim. Ou seja, não é moderno, enfim. Depois há uma coisa também que acontece muito nas igrejas adventistas, que há sempre coisas assim meias desarrumadas, que a gente não sabe bem porque é que ele está ali, porque não é de ninguém, mas ficou ali e ninguém tira, e se alguém tirar, alguém vai mandar vir. Bom, todos estes problemas que nós temos nos nossos edifícios. Eu agora vou ter obras numa das minhas igrejas. Vocês imaginam, não sei se imaginam, mas é das coisas mais complicadas de fazer numa igreja porque ninguém está de acordo e assim. Por isso eu vivo a frustração dos edifícios serem muito impessoais e desconfortáveis e frios e de não transmitirem um ambiente de festa que é o reino de Deus e o ambiente de convivialidade e de intimidade que Deus quer ter connosco. Mas ao mesmo tempo também gostava de dizer que mesmo que nós tivéssemos edifícios que se enquadrassem numa boa teologia e tudo, é necessário que o pastor acompanhe, ou a pessoa que fala, a pessoa que age lá à frente, acompanhe a teologia do edifício. E para isto dou-vos um exemplo. Houve uma altura na França em que se achou justamente que se devia fazer alterações nas igrejas adventistas para que se ficasse mais próximo das pessoas, e retirou-se em alguns sítios a tribuna, justamente por causa desta ideia de que o pastor não está acima dos membros, o pastor está ao mesmo nível dos membros. E isto, numa das igrejas que eu frequentei à beira do campus, que não tinha justamente tribuna, por causa dessa razão, acabou por criar problemas porque não se via o pregador. Porque a tribuna tinha como objetivo o pregador tornar-se visível. E eu acho que, para terminar, que não é às vezes tão importante. Não é tão importante, não. É muito importante, mas é importante também que o pastor acompanhe a teologia do sítio, não é? Eu posso estar numa tribuna a pregar de forma humilde e posso estar num sítio sem tribuna a pregar de forma orgulhosa e achar-me acima das pessoas. Ou seja, é importante que as duas coisas acabem por jogar juntas, não é? Que nós possamos ter um edifício que transmita nosso ideal teológico, ou então o nosso público-alvo, mas depois que as pessoas que falam à frente também se focalizem em termos de linguagem nesse público-alvo e nesse tipo de teologia que quer ser veiculado. O pastor e às vezes o projeto também, não é? Às vezes Claro. falta essa consonância. digamos assim. Exatamente. Se calhar uma segunda pergunta, mas vamos ter que deixar para outra altura. Seria: será que todos estes aspectos exteriores, será que eles não provocam também uma mudança interior? Quer dizer, se nós começarmos a reunir numa igreja que veicule esses valores que nós queremos implementar, se nós tivermos rituais ou hábitos que implementem também esses valores, será que isso não vai provocar uma mudança pouco a pouco nas pessoas? Ou será que tem que ser mesmo uma mudança interior e só depois é que se externaliza? Uma pergunta para outro dia, não vamos fazer a moagem do grão, porque a moagem do grão vai ser o Joca que vai apresentar. É isso mesmo, meus amigos. Chegamos ao grande momento de ter a moagem do grão. Em relação à moagem do grão deste nosso programa, eu queria trazer uma questão que surgiu numa conversa com uma pessoa aqui na minha igreja não há muito tempo, a quem estamos a dar estudos bíblicos, que é a questão dos livros deuterocanónicos ou apócrifos, depende de como as pessoas conhecerem, né? Ao contrário do que muitas vezes nós pensamos e dizemos nas nossas igrejas, o período intertestamentário não foi um período de silêncio e de pouca produção literária por parte do povo judaico. Aliás, pelo contrário, não é? Foi um período de forte produção literária, com a escrita até de milhares de diferentes livros que posteriormente não foram incluídos nos cânones judaico-cristãos, com um asteriscozinho, não é? Que eu já vou mencionar. Contudo, a sua inclusão ou não inclusão tem sido um tópico de contenda no cristianismo ao longo dos últimos séculos, e se calhar desde sempre, não é? Hoje em dia, por exemplo, os cristãos protestantes chamam esses livros apócrifos, não é? E não os consideram como inspirados, e por isso não os têm nas suas Bíblias. Em contraste, a Igreja Católica, apesar de rejeitar a maioria deles,
aceita que alguns são inspirados e por isso inclui alguns destes chamados livros apócrifos no seu cânon. Ora, tendo tudo isto em mente, o que é que vocês acham? Qual deve ser a atitude dos cristãos de hoje em dia para com esses livros? Haverá algo que nós podemos aprender com eles? Será que eles podem, por exemplo, ajudar-nos a perceber melhor aquele período que se estende ao longo de vários séculos entre a escrita do Antigo Testamento e a escrita do Novo Testamento? Ou, pelo contrário, devemos ver o facto de que o Novo Testamento, com exceção do livro de Judas, não os cita como uma crítica subjacente a estes livros chamados apócrifos? E, sendo esse o caso, devemos evitar lê-los de todo? O que é que vocês acham? Não sei quem é que gostava de começar aqui a moer o grão. Pode ser o Roberto. Eu acho que essa pergunta é muito interessante e é verdade que se calhar alguns dos nossos leitores não estejam tão a par de toda a riqueza que existe a nível literário, não é? Mas não só literário, não é? Porque nós muitas das vezes, e eu vou começar com outro aspecto e depois vou regressar àquilo que eu queria dizer, nós muitas das vezes nós achamos que o judaísmo era monolítico. Quer dizer que eles todos acreditavam nas mesmas coisas, eles todos tinham a mesma base cultural, eles todos tinham a mesma cosmovisão do mundo e do seu lugar nele e da função do povo de Israel, o que não é de todo a realidade do primeiro século depois de Cristo, não é? Na altura em que Jesus viveu. Era sobretudo uma época em que havia uma grande diversidade de opiniões dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo tínhamos fariseus, saduceus, tínhamos essênios, tínhamos zelotas, tínhamos muitos grupos com noções diferentes acerca de Deus, do papel de Israel. Só para vos dar um exemplo que aparece nos evangelhos acerca da ressurreição, nem todos estavam de acordo acerca se a ressurreição era uma coisa ou não, se existia ou não. E muitas das vezes eu acho que nós temos esta visão muito limitada do judaísmo como uma coisa monolítica, todos acreditavam na mesma coisa. E essa literatura ajuda-nos a perceber não só as diferentes opiniões, não é? Porque a Bíblia não apresenta os pontos de vista dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, às vezes aparece pequenos bocados, pequenos excertos, pequenos indícios, mas não nos diz mais do que isso. E é importante nós termos consciência dessas discussões que existiam nessa altura, não é? O que é que os essênios diziam e acreditavam, os fariseus igual, os saduceus e por aí fora. Porquê? Porque nós vemos realmente que tanto Jesus como os apóstolos que eles interagiam com essas perguntas e essas discussões que existiam. Eles tinham era uma resposta diferente do que a maior parte tinha, não é? Mas é importante nós termos consciência que havia toda uma riqueza acerca desses tempos. Toda a gente tinha um ponto de vista diferente, não é? Havia muita diversidade. E é muito interessante, porque depois foi um aspecto que tu mencionaste, e é mesmo muito interessante, porque apesar, quem lê e quem conhece um bocado apercebe-se que tanto Jesus como os apóstolos, como o Paulo, eles estão a reagir a estas discussões, aquilo que estes grupos diziam, mas eles não os citam e não os mencionam diretamente. É interessante, a não ser Judas, que foi o exemplo que tu mencionaste, nós não temos indícios claros, ok, este foi buscar a este livro, este está a responder a este grupo. Nós conseguimos inferir isso, mas não temos alusões claras ou citações ou o que quer que seja. E é por isso que eu acho que é muito interessante, e tu terminaste perguntando isso. Será que o facto de que eles não se deram ao trabalho de fazer não é uma crítica, não é uma forte crítica dos apóstolos e mesmo de Jesus a todas essas posições? É algo que me faz pensar, teria sido muito fácil, tanto para os apóstolos como para Jesus, se calhar ter uma linha de demarcação muito clara e evidente. Isto é o que eles dizem, nós estamos de acordo com isto ou não estamos de acordo com isto, mas voluntariamente, eu acredito, voluntariamente eles não o fizeram. Faz-me pensar sobretudo acerca das implicações que isso pode ter.
tem o texto de Judas, que é muito interessante. Nós não vamos ter tempo de entrar em muitos detalhes, até porque o especialista está reservado para um dia vir aqui apresentar. Mas é muito interessante porque quando Judas cita coisas claramente desses livros, não é? Do livro de Enoque, se não estou em erro, Uhum. até que ponto é que nós depois podemos ou não considerar isso como inspirado ou como referência também? Eu acho que é uma pergunta muito interessante. Obrigado pelo teu contributo, Roberto. Nós temos aqui, acho, uns problemasitos na gravação, mas os nossos ouvintes, de certeza absoluta que perceberam. Mas, Samuel, o que é que tu achas? Achas que isto acaba por ser uma crítica? Qual é aquilo que o Roberto mencionou? Acaba por ser um problema para aqueles que gostam de ler um bocadinho mais estes livros? O que é que tu achas? Tenho uma opinião um pouco diferente em relação àquilo que o Roberto disse, concordo praticamente com tudo, mas eu acho que a influência dos livros apócrifos no Novo Testamento é muito mais visível do que a gente possa pensar. É verdade que aquilo que o Roberto disse, e não estou de forma nenhuma a desdizer o que ele disse, porque disse bem, não existem citações claras, a não ser a situação que já foi citada por vocês dois, né, do livro de Judas, de 1 de Enoque. Mas é verdade que, por exemplo, as cartas de Pedro, cada vez que Pedro fala das origens, ou seja, das histórias que nós associamos ao livro de Gênesis, Pedro não se baseia no livro de Gênesis, baseia-se também em 1 de Enoque. Quando nós vamos, por exemplo, para a carta de Romanos, nós vemos que há muita influência de um livro chamado Sabedoria de Salomão, naquilo que Paulo escreve. Em relação ao Novo Testamento, nós vemos que o livro de Jubileus é um livro que é muito utilizado, no sentido em que quando a gente conhece o livro de Jubileus e lemos os textos, dizemos, espera aí, isto aqui é muito parecido à maneira como é formulado, ou seja, não são citações, mas dá a sensação que os escritores estavam familiarizados com a linguagem e com as temáticas desses livros. Por isso, eu acho que os livros apócrifos são importantes para nós conseguirmos compreender a maneira como as pessoas da época viam o mundo. Há muita gente que nos ouve que não fez teologia, que não é pastor, e muitas vezes pergunta-se como é que eu posso interpretar a Bíblia, como é que eu posso saber como é que as pessoas pensavam no primeiro século, ou então nos séculos anteriores. Os livros apócrifos é uma forma fácil de ver como é que é um pouco o contexto da época. Por exemplo, a Revolução dos Macabeus, nós só temos praticamente o livro de Macabeus que fala dela. Ou seja, é verdade que existem incongruências históricas que hoje são verificáveis, isso diz em português, mas tem um valor histórico muito importante e ajuda a compreender muita coisa. Porque é que nós chegamos depois ao Novo Testamento e existem determinados tipos de crenças em relação aos anjos, em relação a espíritos. Há muitas coisas que, lendo esses livros, nos coloca no contexto. Agora, obviamente, não sei se o Joca vai querer abrir por aí, mas deixo aqui uma nota em relação a isso. Está-me a parecer que é importante definir o que é a noção de canon, não é? Há normalmente duas vertentes daquilo que é o canon. Há a versão católica, que acredita que o canon há uma força exterior que diz isto é o canon, ok, estas são as coisas que se devem ser e tu tens que seguir isto, tens que ler isto e nada mais. A visão protestante é um pouco mais diferente, são os livros que os leitores acharam que tinham autoridade. Ou seja, é assim que é formado o canon. E o facto de o canon ter colocado de lado esses livros demonstra que os primeiros leitores, ou seja, as pessoas até que se deixaram inspirar por esses livros, acharam que era muito giro, muito interessante para ler e tal, mas não para entrar num canon. Ou seja, eles próprios viam uma distinção entre aquilo que nós hoje chamamos Bíblia, não é? E esse lado mais acessório dos livros apócrifos. Por isso, eu como cristão, como leitor, acabo por seguir um bocado essa linha de autoridade que os primeiros biblistas tiveram em relação ao texto.
Uhum. Mas ó Samuel, por exemplo, na questão, eu sei que não é propriamente um livro judaico, se calhar não se enquadra, lá está, estamos aqui com uma definição um bocadinho ampla em relação É verdade. a estes livros, mas, por exemplo, a Didache, os ensinamentos dos apóstolos, era um livro que nós sabemos que tinha uma grande autoridade na maior parte das comunidades da Igreja Cristã Primitiva e que depois, por alguma razão, acabou por não ser incluído no cânon. Sim. Não é exemplo Se- isolado, tens o Pastor de Hermas também, que era um livro muito Hum. citado Uhum. pelos pais da igreja e que penso que aparece até num canon qualquer, mas depois com o tempo acaba por justamente Uhum. as comunidades não lhe atribuem a autoridade de canon, Uhum. de E regra. como é que nós lidamos com essas situações? Bom, eu podia continuar a responder, mas eu vou passar a bola ao Roberto porque acho que ele já quer dizer qualquer Roberto, coisa em relação Roberto, àquilo que eu como disse é que, como é anteriormente. que, como é que nós Ora bem, lidamos com essa situação? eu não ia falar acerca dessa questão do cânon, porque isso é todo um episódio só para falar disso, Sim, não é? é Sim, verdade, é sim, verdade. sim, é Ahm, verdade. Mas fica eu aqui dou, tipo um eu cheirinho dou, para as pessoas, tipo, eu podemos vou agora voltar. eu vou fazer um curto comentário e depois vamos regressar, se calhar, ao tema que nós começamos. Eu dou muito valor ao processo de canonização, se nós podemos Hum, falar assim da Bíblia. Eu acredito que a inspiração de Deus manifesta-se não só no autor que escreveu, não só nas pessoas que trabalharam para manter essa palavra viva, não é? Que copiaram, que mantiveram, que protegeram e por aí fora, mas também naqueles que pouco a pouco foram construindo aquilo que nós hoje consideramos o cânon. Eu acho que um livro para poder ter o estatuto, eu faço a distinção entre pertencer ao cânon e ser inspirado. Eu acho que um livro pode ser inspirado por Deus, pode ter grande valor espiritual e pode não ser parte do cânon. Acho que isso é possível, sem Aos pés entrar de em Cristo, por grandes, exemplo. prontos, sem estar a entrar em grandes detalhes, acho que isso é possível. E o facto de a comunidade de fé ter construído e chegado à conclusão, olha, estes livros são aquilo que vão ser a nossa regra de fé. E acho que é importante e acho que é importante respeitar e não misturar, não é? E eu, voltando então àquela questão inicial, um bocado inicial, sobre estes livros, os apócrifos, entre o uhum. Antigo e o Novo Testamento, eu acho que o facto do Novo Testamento, prontos, salvo a exceção de Judas, não é? Não fazer alusões prontos, alusões podemos então discutir se calhar um bocadinho mais, mas pelo menos não citar de forma clara esses livros, acho que mostra que mesmo eles se calhar faziam claramente essa distinção entre um livro que pode ser inspirado e um livro que, apesar disso, não se torna uma regra de fé. Pelo menos é a visão que eu tenho. Mas eu gostava de deitar assim um bocadinho mais de lenha na fogueira, se me permitem. Porque acerca desta questão eu fui ver um bocadinho aquilo que os nossos pioneiros adventistas pensaram e escreveram acerca disso, não é? Aí Mas espera encontrei aí, dois. deixa-me Está bem, está interromper bem. porque eu gostava de trazer essa questão. Eu dou-te a palavra, Então também te dou antecipei-me, a peço palavra. desculpa. Não, não, não faz mal, não faz mal. Mas antes de tu Isto parece quando a gente está a saltares passar a para escola aí, sabatina e temos um membro da igreja que já está a querer entrar no Na tema lá ao sexta-feira. fundo. Exatamente. não, porque eu quero trazer essa questão e tenho certeza que tu vais mencionar mais ou menos aquilo que eu gostava de mencionar também. Mas em relação a esta questão, eu vejo, por exemplo, eu vejo muito mais a importância de alguns destes livros, sobretudo aqueles que foram escritos ali no período intertestamentário, precisamente naquilo que o Samuel mencionou de formas de pensamento em relação a determinados temas, etc, etc. Mesmo que não tenham uma citação, por exemplo, não há nenhum lugar no Antigo Testamento que nos fale acerca da ascensão de Moisés, do facto de que Moisés ascendeu. A forma como nós temos acesso a isso é através do livro de Judas, no Novo Testamento. E não é uma coisa muito E, clara, não é? e não é uma coisa muito clara, certo? Mas há ali um texto que fala precisamente sobre Contenda pelo corpo. exatamente Satanás a contender com Deus por culpa de Moisés, etc. Ok. Claramente nos Evangelhos Moisés de alguma forma aparece no episódio da Transfiguração e por isso parece que é
conhecimento geral de que Moisés de alguma forma não estava na terra à espera do dia da ressurreição, mas tinha ascendido, não é? Juntamente com Elias. E por isso mas essa informação é uma informação que vem precisamente de um livro que nós acreditamos que é um livro que está perdido, que se chama precisamente A Ascensão de Moisés, não é? E que Judas acaba por citar. Ou seja, a influência destes livros acaba por ser mais no pensamento, e nós temos que ter noção, vamos colocar as coisas no nosso dia. Pensem nas coisas que aconteceram ao longo dos últimos 300 anos, em termos de filosofia, em termos de mudanças no mundo, em termos de formas de pensar, etc. É isso que no fundo aconteceu ali naquele período intertestamentário, e estes livros dão um bocadinho de insight, como se diz no inglês. Qual é a palavra portuguesa? Está-me a faltar neste momento. Normalmente a gente não a traduz, usamos justamente porque é difícil de traduzir. Exatamente. Portanto, damos um bocadinho de insight em relação àquilo que aconteceu durante aqueles 300, 400 anos de desenvolvimento de pensamento, antes dos escritores do Novo Testamento utilizarem esse conhecimento na escrita dos seus livros. E eu acho que isto está relacionado também com aquilo que eu vou pedir ao Roberto para introduzir, que é a questão dos nossos pioneiros. Eu posso agora fazer a mesma coisa que tu, Joca. Posso dizer uma coisa antes que o Roberto entre nos pioneiros? Aproveitem agora que está. Vamos a deixar aqui um suspense forte em relação à questão dos pioneiros. Leva 2, paga 3. Eu gostava de dizer que eu não sei se não tenho a certeza a 1000%, mas a 90%, que os livros apócrifos que se encontram nas Bíblias católicas, Baruque, Tobias, Macabeus, só foram colocados no cânon no Concílio de Trento, em reação à Reforma, justamente porque a malta da Reforma não ia muito à bola com aquilo. Então a própria inclusão disso no cânon não é por uma questão teológica, aquilo que nós citávamos anteriormente, de um grupo de crentes chegar à conclusão de que a autoridade daqueles documentos era forte, mas foi quase um jogo de bastidores numa guerra religiosa entre fações. Ou seja, acho que hoje em dia a discussão não tem que ser será que os livros são inspirados ou não, porque essa nunca foi a discussão. É qual é o proveito que eles podem trazer à nossa leitura da Bíblia, e isso já foi largamente citado por nós os três. O que é que pode trazer, até com o exemplo que tu deste da ascensão de Moisés, que acho que como adventistas nós acreditamos muito porque Ellen White o disse, e esta ponte fantástica para os pioneiros. Por isso, Roberto, fala-nos como é que os pioneiros viram isso. Ora bem, isto não estava propriamente programado, por isso eu vou tentar, vou apresentar aquilo que eu descobri, e Joca, se eu estiver a dizer errado, corrige-me, está bem? Em todo o caso, eu encontrei 2 exemplos interessantes. Os apócrifos faziam mais parte da nossa tradição adventista nos primórdios, anos 40, 50 e por aí fora, 1800, não é do 1900. Estamos a falar do início do movimento, final do movimento Millerita, início do movimento adventista, não é? E há dois exemplos que eu acho muito interessantes. O primeiro é uma visão que Ellen White tem em 1850. Vocês podem encontrar isso no Manuscript Releases, volume 16, página 34, onde ela descreve uma visão, onde ela fala de um livro escondido, e esse livro escondido ela vai dizer que é os apócrifos, e ela diz que é necessário que o povo de Deus leia e compreenda esse livro para poder desempenhar a sua função, não é? Para poder ser o verdadeiro povo de Deus. É um bocado ambíguo, porque eu estive a ler a passagem em questão, é um bocado ambíguo porque não é muito claro aquilo que ela quer dizer, e esta é a dificuldade, sobretudo em relação a Ellen White, porque ela tem esta visão, ela fala deste assunto nesta visão, e depois o silêncio total durante quase o resto do ministério dela acerca deste assunto, acerca desta visão, parece que cai completamente no esquecimento, mas não deixa de ser interessante. Esta chamada. E a segunda é acerca do James White, o seu marido.
ahm, que é num pequeno livro que ele tinha editado, um livro que é bastante conhecido por quem gosta um bocadinho da história adventista, que é A Word to the Little Flock, que era um livro que ele compôs, é algumas páginas, não pensem, quando eu digo livro, Um se calhar folheto. não é a melhor palavra, é um folhetozito, porque tem algumas páginas, não é muito extenso, mas em que Ellen White tem então essas visões, ela dá uma mensagem de encorajamento prontos, para aquele grupo adventista que ainda está a tentar encontrar o seu espaço, mesmo a sua teologia, ainda está muita informação. E depois é interessante porque há visão e ao texto, porque pronto, não quero dar uma descrição muito longa, mas o folheto tem visões, tem exortações de Ellen White, tem várias coisas. Aquilo que ele faz ele faz as notas de rodapé desse folheto das mensagens de Ellen White. Ele é que vai pôr citações bíblicas que vão, de alguma forma, apoiar aquilo que ela estava a dizer. E ele utiliza a segunda de Esdras para apoiar alguns dos pontos que Ellen White viu em visão, sobretudo questões escatológicas, e é interessante o facto dele colocar segunda de Esdras da mesma forma como ele colocava Apocalipse, Daniel, Mateus, Marcos e por aí fora, não é? As outras citações bíblicas, e ele introduz assim, então, segunda de Esdras para, de alguma maneira, apoiar aquilo que a Ellen White estava a afirmar, não é? E é interessante porque, mais uma vez, não é um indício claro de que eles colocavam estes livros apócrifos ao mesmo nível que a Bíblia, mas não deixa de ser, e acho que isso é difícil de negar, que eles utilizavam como um apoio para acreditar ou não em certos pontos. O que complica um bocadinho a nossa discussão, não é? Porque se por um lado nós estávamos a falar sobretudo acerca da questão cultural, e eu estou perfeitamente de acordo, não é? Eu também mencionei isso, a posição pelo menos inicial nestas décadas, final dos 40, 50 e por aí fora, parece que os nossos pioneiros, sobretudo a família White, dava muito mais valor a estes livros do que nós hoje em dia damos. E pronto, era esta a chega que eu queria dar acerca da história da igreja, Joca. Fiz bem o meu Não, era papel ou isso. não? Acho, apesar de não ter sido planeado, acho que fizeste muito bem, mas sabes porquê também? Há aqui uma questão histórica que nós temos de ter em noção, não é? Nós hoje em dia temos, quando compramos uma Bíblia, por exemplo, aí em Portugal, podemos dar o exemplo da Bíblia para todos, porque qualquer pessoa pode ir a uma livraria que venda Bíblias e encontrar a Bíblia para todos, a versão protestante e a versão católica, não é? Um, Normalmente as Bíblias hoje em dia são produzidas sobretudo pela Sociedade Bíblica, não é? E em Portugal, a Sociedade Bíblica, temos uma Sociedade Bíblica bastante ativa e bastante presente, com programas até bastante interessantes também, fora apenas da própria edição dos livros. E as sociedades bíblicas começam a aparecer na primeira metade do século XIX, incluindo a Sociedade Bíblica Americana. As sociedades bíblicas são sociedades protestantes, e como são sociedades protestantes, têm, regra geral, o propósito de produzir Bíblias de acordo com o cânon protestante, ou seja, dos 66 livros e não dos livros que estão incluídos no cânon católico. Mas a verdade é que muitas das Bíblias que os nossos pioneiros utilizavam, sobretudo nessas primeiras décadas que tu estavas a mencionar, Roberto, não eram produzidas pela Sociedade Bíblica, e muitos deles tinham precisamente livros que nós hoje em dia não encontramos nas nossas Bíblias, como são o livro de Segunda de Esdras, etc. A questão se não estou em erro, Samuel, corrige-me eventualmente se eu estiver errado, mas que estão na igreja, no cânon católico, não é? E por isso há toda uma série de outros escritos que realmente os pioneiros tinham acesso porque estavam nas Bíblias que eles compravam, partilhavam, serviam para evangelização, etc, etc. Eu tentei procurar um bocadinho de informação em relação, por exemplo, à Bíblia que Ellen White famosamente
segurou. Eu tenho a sensação que eu vi qualquer coisa em relação a isso, mas como não tenho a certeza e não consegui encontrar a informação, não vou dizer, não é? Mas acho que há uma possibilidade que mesmo essa Bíblia, que era a Bíblia de família de Ellen White, e que tinha sido produzida no início do século XIX, se não mesmo antes, que tinha alguns destes livros que nós estamos a falar aqui, mas sem ter, fica um grande asterisco para os nossos ouvintes, que eu estou a falar sem ter a certeza absoluta daquilo que estou a dizer. No entanto, esta era a realidade, não é? E por isso eles acabam por ter um conhecimento desses livros, porque tinham esses livros nas suas Bíblias, que eram os livros que eles comentavam Samuel. Só uma pequena chega em relação a essa questão da Bíblia que tu disseste, e tinha esses livros apócrifos. A Bíblia da família, dos pais de Ellen White e tudo mais, não é? Aquela com a qual ela cresceu, tinha esses livros e claramente teve impacto no, como tu disseste, não é? Uma Ok, coisa obrigado. que vai também no sentido do que vocês estão a dizer e que eu fui verificar para poder dizer, mesmo com substância, é que, por exemplo, o hino do Inário Adventista, número 43, soou em meio à Noite Azul, é um livro baseado num texto apócrifo, do livro de sabedoria. Ou seja, e existem mais, eu não tive tempo de procurar os outros, mas e acaba de ser curioso, não é? Porque normalmente as pessoas têm a noção de que os hinos do Inário são os que não foram contaminados, são os bons, não é? Mas temos um exemplo de um hino específico que parte de uma ideia de que o Messias viria à meia-noite. Se vocês repararem, muitas músicas de Natal que dizem que Jesus nasceu à meia-noite, desafio qualquer pessoa a encontrar essa informação na Bíblia. Essa informação não vem na Bíblia, é inspirada de livros apócrifos do Antigo Testamento e está escrita preto sobre o branco no proto-evangelho. Não sei se é o de Tiago, se é um outro, mas são apócrifos do Novo Testamento. Ou seja, dentro mesmo dos nossos inários existem coisas que vêm desses livros e está tudo bem, não é magia negra. Exatamente, não é magia negra. Eu acho que é importante aqui nós voltamos aqui um bocadinho à nossa questão essencial, porque eu acho que aquilo que nós estamos no fundo a dizer aqui de uma forma ou de outra, apesar de termos perspectivas diferentes, ligeiramente diferentes em relação a alguns aspectos, é que há um valor, pelo menos histórico, na leitura e no estudo pelo menos de alguns destes livros. Claramente penso que nenhum de nós está a defender necessariamente que sejam livros inspirados, não é? Que sirvam para a nossa autoridade eclesiástica, mas é uma distinção difícil de fazer, não é? Quando temos esta assim, questão que o Roberto acabou por introduzir aqui, que eu também queria introduzir, não é? posso fazer uma pequena chega em relação àquilo que tu acabaste de dizer? Não sei se a gente temos tempo, provavelmente não, devemos já estar no fim da moagem do grão, mas é a questão de que, pessoalmente, isto só compromete-me a mim, não é? Eu tenho tendência a, se encontro no Novo Testamento uma ideia que é proveniente de um livro apócrifo, mas que é veiculada por um Pedro, que é veiculada por um Paulo, para mim tem um impacto. Não vou dizer que não tem impacto, porque me parece que daquele livro apócrifo ao qual eu não subscrevo por inteiro o que está lá escrito, que aquele pensamento, que aquela ideia, aos olhos de alguém que eu respeito imenso, como os apóstolos, era uma ideia que tinha sentido, e eu não posso dizer que isso não me faz nada, porque me faz qualquer coisa. Aliás, em conversas em off já pude-vos testemunhar em relação a interpretações de determinados textos que têm um certo peso na minha visão bíblica. Eu não há muito tempo eu assisti a uma palestra precisamente sobre estes livros e por não há muito tempo eu estou a referir-me a um pouco mais de 24 horas atrás. Apreciar a honestidade. sobre estes livros de um professor meu de Newbold, em que ele referiu, por exemplo, o facto de que, apesar de, como é lógico, eles se focarem em diferentes coisas, há determinados aspectos
determinados temas que acabam por surgir com alguma frequência. E um desses temas é a questão do bem e do mal, aquilo que nós chamamos teodiceia, não é? Como é que pode haver Justiça. coisas más num mundo que foi criado por um Deus bom, etc, etc. E aquilo que o meu professor estava a dizer é que nós, quando lemos o Antigo Testamento, temos muito poucas ocasiões em que a personagem de Satanás aparece assim de uma forma como é que eu ia dizer, Visível, concreta, expansiva. visível, Denunciada, não é? denunciada, não é? E depois, de repente, quando chegamos ao Novo Testamento, ele está em todo lado, não é? Esse desenvolvimento do pensamento teológico do povo judaico é algo que acontece precisamente durante este período, não é? E por isso, Por influência persa. pronto, lá está. E por isso, aquilo que o Samuel estava a dizer em relação a ideias que nós temos que são retiradas claramente da Bíblia e que acabam por ser desenvolvidas durante este período, eu acho que tem o seu valor. Porque é verdade que há, pelo menos em alguns temas, há estas questões. Roberto, querias dizer alguma coisa? Queria, Acredito que muita coisa. menos do que o que devo. Rápido, que é para depois fazermos aqui as nossas conclusões. Muito curto. Eu acho que estes livros, em forma de conclusão, acerca daquilo que eu acho acerca deste tema, eu acho que os livros deuterocanónicos como uma janela para a cultura, para não só a cultura judaica, mas também a cultura religiosa judaica, acho que é inegável. Se nós queremos tentar perceber como é que um judeu no primeiro século pensava e reagia e falava e tudo o resto, não é? Fazia a religião e tudo mais, nós temos que ler esses livros para perceber, não é? Senão nós não conseguimos explicar como é que, vocês já mencionaram uns aspectos, eu vou mencionar só mais dois, não é? Como é que no Antigo Testamento nós nunca temos sinagogas e no Novo Testamento já temos sinagogas por todo lado, não é? Só mais um exemplo. São estes livros que nos dão uma perspectiva e nós conseguimos perceber como é que o povo judaico termina o Antigo Testamento, não é? E como é que ele chega ao Novo Testamento, a evolução que eles tiveram, não só de pensamento, mas de práticas, religião e tudo o resto. Por isso, acho que isso é inegável para quem faz de boa fé, para quem lê e estuda e quer compreender de boa fé. Acho que isso é inegável. Só isso já quer dizer que deveríamos, nós cristãos que queremos compreender verdadeiramente o Novo Testamento, tem que ser uma coisa a ter em consideração. Da mesma forma como se eu quero compreender o que se passa à minha volta hoje, eu tenho que ler jornais, tenho que ver televisão, tenho que ouvir música que as pessoas ouvem também, que é para eu estar dentro daquilo que se está a passar. Por isso eu acho que isso é inegável, acho que estamos os três de acordo. Em relação à autoridade e à inspiração, pronto, sem me alongar muito, como eu disse, eu acho que um livro pode ser inspirado sem que ele seja uma autoridade. Por isso, como princípio, eu não excluo que alguns livros ou porções destes livros possam realmente ter sido inspirados pelas razões que o Samuel apresentou, não é? Se os apóstolos utilizaram e se os apóstolos se basearam em alguns desses temas e em algumas dessas ideias avançadas, acho que isso nos deve levar a refletir e a pensar que se calhar essa ideia, essa inspiração não foi só no apóstolo ou no autor bíblico que operou, mas também se calhar na pessoa que escreveu originalmente ou que veiculou originalmente essa ideia, não é? Acho que pelo menos deveríamos estar abertos a essa hipótese. E pronto, e termino com isso, não é? Apesar de eu reconhecer valor, apesar de eu reconhecer se calhar inspiração em algumas partes, não quer dizer que eu aceito como autoridade, e é aí que eu acho que aquele silêncio do Novo Testamento acerca desses livros, não é? Pelo menos para mim pessoalmente ajuda-me a fazer essa distinção, porque eu acredito que os apóstolos também faziam essa distinção. Algo pode ser inspirado e não propriamente
autoridade para todas as situações e para que todas as ideias são autoridade, por assim dizer. Ok? Samuel, todo um comentário. Uma coisa que não falamos é que muitos apócrifos praticam a pseudoepigrafia, ou seja, têm um nome que não é o nome da pessoa que escreveu. Por exemplo, Esther grego, Esther Daniel, ou seja, são capítulos que são colocados, isto ainda é pior que uma pseudoepigrafia, é mesmo acrescentar a um texto que já existe uma parte. Pessoalmente tenho muita dificuldade quando o texto é pseudoepigráfico, ou seja, quando a pessoa toma um nome de um outro autor, porque sabe que tomando o nome de um outro autor vai ter mais relevância. Por exemplo, Primeiro de Enoque, que é um livro que eu conheço muito bem, claramente a pessoa pensou, vou escrever Enoque e toda a gente vai comprar o livro, vamos utilizar a linguagem de hoje. Acho que isso é um pormenor interessante. A última coisa que eu gostava de dizer é, muitas vezes os membros de igreja, eu gostei muito que é um café com leite que a gente teve no passado, o Roberto disse algo do género, muitas pessoas se calhar quando leem a Bíblia acham que os discípulos iam de carro para as cidades, ou seja, e querendo ou não, muitas vezes há isso quando lemos a Bíblia, achar que as pessoas que escreveram a Bíblia estavam fechados numa torre de marfim, apenas em contacto com Deus e em jejum profundo, e que escreveram coisas originais apenas da revelação que tiveram. Eu quando leio a Bíblia eu vejo pessoas que tiveram em contacto com realidades super difíceis de descrever e que vão usar as realidades que as conhecem à volta para poderem exprimir aquilo que Deus lhes comunicou. Por exemplo, o livro do Apocalipse é claramente isso, ele vê coisas que não compreende e tenta compor com imagens que para ele pareciam lógicas e para o seu auditório também. Por isso não me parece estranho, ainda há bocado eu citei, pode ter levantado as orelhas dos nossos ouvintes a ideia de que a demonologia e a judaica se inspira muito da visão persa das coisas, porque eu acredito pessoalmente que quando eles estiveram no exílio e ouviram as ideias que eram veiculadas lá, encontraram a linguagem para poder exprimir aquilo que eles já sentiam, aquilo que eles já acreditavam. E muitos dos livros apócrifos foram isso para o Novo Testamento. Ou seja, os autores do Novo Testamento encontraram neles a linguagem, os termos, os códigos, os conceitos para exprimirem aquilo que tinham aprendido com Jesus e aquilo que tinham vivido com Deus. Por isso, obviamente, para mim não está no mesmo nível, mas são obras que têm todo o seu interesse e gostaria de dizer, verdadeiramente em nota final, muito mais interessantes as que não foram escolhidas para estar na Septuaginta, ou seja, no cânon católico, ou seja, o livro de Jubileus, o livro de Enoque, esses livros são imensamente mais interessantes do que aqueles que se encontram dentro do cânon apócrifo da Bíblia Católica. Por isso, se as pessoas estão curiosas, se gostam de fantasia, procurem esses livros porque são leituras interessantes, verdadeiramente. Para mim, fica sem dúvida nenhuma a grande influência que eu creio que tem no pensamento. Eu subscrevo aquilo que o Samuel estava a dizer em relação aos escritores da Bíblia não estarem fechados numa torre, isolados não, viviam no mundo real com as suas formas de pensar, de ver o mundo, com as suas respostas a perguntas com as quais se calhar nós ainda hoje lidamos. E muitas vezes é neste corpo literário que nós encontramos a resposta para essas perguntas e que nos ajuda a perceber ainda mais a Bíblia, incluindo, por exemplo, também fica um último exemplo, a questão de Melquisedeque no livro de Hebreus, que é de repente um personagem que tem 2 ou 3 versículos no nosso Antigo Testamento, tem toda uma outra teologia quando nós chegamos ao livro de Hebreus, e nós conseguimos perceber essa teologia quando lemos os livros que foram escritos precisamente neste período intertestamentário, não é? E por isso, para mim, com as devidas distâncias que o Samuel creio que já referiu aqui, acho que vale a pena ler para perceber um bocadinho a forma de pensar dos autores do Novo Testamento, da mesma maneira que os nossos pioneiros, como nós referimos, leram para tentar perceber precisamente essas questões. Fica aqui a nossa moagem do grão.
Obrigado pela vossa atenção e eu vou passar a palavra ao Roberto para finalizar aqui o nosso programa. Não se esqueçam de nos seguir no YouTube, no Spotify, deixem uma mensagem, nós gostamos de ler. Pode não parecer, mas nós gostamos de ler. E se portarem bem, até podemos responder. Mas não se esqueçam, isso ajuda a que este projeto seja divulgado, que nós possamos atingir outras pessoas. E este foi o nosso Café com Leite de hoje. Até à próxima. Este Café com Leite foi moído no dia 19 de dezembro de 2022.